FM Network. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma rodada, para mais uma live, para mais uma semana de Pittsburgh Steelers. Voltamos com mais uma vitória do nosso belíssimo time e vamos trazer as primeiras impressões de Steelers 19, Falcons 16, com a presença dos meus amigos. Boa noite, Melina. Boa noite. Estão vendo o cenário diferente? Não estou em casa. Invicta fora de casa. É isso aí, tal qual o Steelers numa sequência 2-0 fora de casa, né? 2-0 fora de casa. Maravilha. Boa noite, pessoal. Léo. Bem-vindo. Boa noite. Mais um invicto, né? 2-0 na casa nova. Então estamos invictos. Ainda tem mais um que tá pra chegar aqui também. Tá invicto. Surreal, não tem jeito. Estamos invictos com o Minka também, fazendo clutch na última jogada, vale lembrar. O homem apareceu hoje, resolveu a partida pro Steelers. A gente vai falar aí desse Atlanta Falcons 16, Steelers 19, jogo no Mercedes-Benz Stadium, porque tinha 2 Mercedes-Benz, agora não tem mais. Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, e o Steelers sai com mais uma vitória fora de casa. A gente vai comentar um pouquinho dele, só dar os recados até enquanto o nosso quarto elemento de hoje não chega. Lembrar vocês de seguirem Black Yellow BR, tá? Twitter, Instagram e Telegram, toda a cobertura dos Steelers. Lembrar que a gente entra ao vivo depois de todos os jogos aqui em twitch.tv/BlackYellowBR e também às terças à noite, quando o calendário permite, quando não é jogo segunda-feira à noite, a gente tá lá. Teremos também tudo que sai de live, vira podcast, e aí nas principais casas do ramo, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, ou todas as principais mesmo. A gente tá lá, falando até de Spotify, agradecemos bastante a audiência. Pô, deu um pico de audiência do ano passado para esse, um monte de gente chegou esse ano para acompanhar a gente. Tenho certeza que tem uma grande parcela de pessoas que esse é o primeiro programa que tá ouvindo, então sempre bem-vindos de volta. É sempre um prazer estar aqui com vocês falando de Pittsburgh Steelers. E além de todas essas casas, você encontra o nosso programa na FN Network, casa não só do Black Yellow Brasil, como de 50 projetos de NFL, NBA, MLB e NHL, esse grande hub de conteúdo de esportes americanos, que continua pedindo lá para vocês ampliarem essa audiência, conhecerem outros projetos, apresentarem outros projetos para os seus amigos. Entra lá, somosfnn.com.br. Se quer conhecer mais NFL, ouve o Diário NFL toda terça-feira falando do melhor da rodada. Esporte de Pittsburgh, o Pittsburgh Pirates tá aí na Rádio Pirata, primeiras contratações rolando. O Brian Reynolds pediu para ser trocado essa semana de novo, o melhor jogador do time vai embora. O ator? Acompanha o ator, isso, o Brian Reynolds. O ator é Ryan, não Brian, mas beleza. Você quer acompanhar o Pittsburgh Penguins, vai lá no Iglocast, também com uma bela sequência agora do Penguins na NHL, ou você quer acompanhar o lado de Atlanta desse jogo, você vai lá conferir o Falcons Play Action, tem toda a cobertura do Atlanta Falcons. Bom, então vamos nessa começar. Então a gente pode começar aqui falando desse Pittsburgh Steelers 19-16. Você quer dar uma passada pelo jogo? Podemos. Cara, mais um jogo que o ataque conseguiu render. A gente viu 2 drives um de 7:27, outro de 7:36. Isso significa que realmente o ataque está funcionando, apesar de Matt Canada. Tem evoluído, o time está evoluindo. Mais uma vez, a defesa muito mal no segundo tempo, mas quando precisa sendo clutch. Semana passada a gente teve Highsmith e Minka, hoje na conta de Minka. Cara, vence os Steelers. 5-7, com sensação de que dá pra chegar mais longe, e cada vez mais longe, né? O calendário é bem favorável. Tô ansioso pra ver o que a gente consegue ainda na sequência que tem contra Ravens, talvez sem Lamar Jackson, Panthers, Raiders, Ravens de novo e Cleveland Brown na última semana. Isso foi um belo momento dos Steelers ganhando esse jogo. Mel, como é que você viu essa partida? Como é que você viu mais uma vitória dos Steelers? Eu tô gostando que a gente não tá jogando bonito, mas tá arrumando jeito de ganhar. É assim que é o Pittsburgh Steelers desde, 2019, sempre no sufoco. Foi mais uma partida que foi horroroso, o segundo tempo dos Steelers. A gente não consegue jogar bem os 2 tempos. A gente joga muito bem o primeiro e depois morre no segundo. A defesa morre, a defesa tomou muitas jardas terrestres, eu não tenho o número, provavelmente o Danilo tem aí.
Mas no segundo tempo, acho que o Mariota, acho que a primeira bola que ele foi passar foi aquela que o Minkah interceptou, porque foi só jogo terrestre e a gente apanhou muito, mas no geral eu tô otimista. Outro jogo que o Kenny Pickett não lança interceptação, melhoramos, estamos melhorando, tem muito pra melhorar ainda, mas tô ficando mais otimista. Até deixou de ser um grande fator a ser comentado no jogo. Interceptações de Pickett já tá há uns 4 jogos, eu acho, sem interceptação, desde que voltou do bye, né? E desde que voltou do bye, o Steelers é uma outra história completamente diferente. E você perguntou jardas corridas cedidas, foram 60 para Patterson, 52 Algier, 17 Mariota, 17 Huntley, 146 no total. Para um time que vive de correr como é o Falcons, tá ok. Deixa eu trazer seu amigo Ricardo Rezende aqui para nossa conversa. Ricardo, boa noite, bem-vindos. Quer participar dando um panorama? Como é que você viu esse jogo? Boa noite, Danilo. Boa noite, Léo. Boa noite, Mel. Bom dia, boa tarde, boa noite para a audiência. Prazer estar de volta, um prazer estar por aqui. Ainda mais nesse grande momento, 2 vitórias consecutivas. Aproveitei como o Mike Tolley acabou de falar, que agora há pouco na coletiva, esse grupo estava merecendo esses refrescos. Lutaram vários momentos ao longo da temporada para conseguir essa sequência. Hoje a gente conseguiu e mantém esse bom momento pós-bye week, como a Mel, você destacaram bem agora há pouco. Passa diretamente por Kenny Pickett, que está protegendo melhor a bola, está amadurecendo bastante. O ataque está fluindo muito bem pelas mãos dele, sem várias invenções, fazendo simples, o bom e velho smash mouth football. A OL se desenvolvendo muito bem, dando liga jogo após jogo. São 4 jogos sem interceptação de Kenny Pickett e, mais do que isso, com passes seguros, sem querer arriscar nada. E o ataque está fluindo bem assim. Fluiu bem contra o Colts, fluiu bem hoje. Falta só aquela questão de capitalizar a touchdown. Semana passada não deveria ter sido daquela maneira. Contra o Colts, hoje também não deveria ter sido da maneira que foi. Hoje teve até lead blocking do Kenny Pickett. Até Pickett bloqueando a gente viu hoje. Pulando em bola viva. Jogo interessante. Com quarterback sneak também, até o fator físico aí do jogo, eles trouxeram de volta. 2 jogadas que foi uma lástima, que os caras foram tacleados pelo morrinho artilheiro no gramado. Uma de Najee, que era para pelo menos umas 20 jardas, não sei, talvez até touchdown. Pickett também, já quando ele tava tentando gastar relógio, ele tinha uma oportunidade muito boa, mas não conseguiu a conversão. Então, esse foi o jogo dos Steelers. Eu ouso dizer até que ele foi um jogo parecidíssimo com o de segunda-feira. Se você perdeu o jogo de segunda, foi um resumaço disso aqui. Um primeiro tempo em que o ataque foi excelente, com campanhas bem longas, embora um monte de campanha longa significa que você não consegue executar big play. Eu acho que nesse jogo a gente teve uma pra... Depende da sua definição de big play, mas a gente teve uma claramente big play. Foi com o Pat Frymouth para 57 jardas. A defesa atacando forte. O Steelers saiu com uma vantagem, acho que 16-6 pro intervalo. Um terceiro quarto pavoroso, o time desliga o disjuntor mesmo, não volta do intervalo, fica pensando que todo jogo vai ter show de intervalo, porra, igual ao Super Bowl, e aí não volta. Quando vem jogar, já é bem tarde, o placar tá apertado, precisa fazer jogadas pra salvar a tarde. Esse foi o resumo de segunda-feira, esse é o resumo de hoje. A gente foi o intervalo sem chutar um punch, cara. A gente chutou 2 punts, a gente jogou 2 punts na partida. E pontuando em todas as campanhas. Pontuando em todas as campanhas. Menos na última que realmente deu nem tempo, né? A gente teve a bola com 20 segundos pra jogar. Então a gente nem tentou, na verdade. É isso. Vamos a destaques individuais. Começar. Traz um positivo, Ricardo? Um destaque positivo, eu vou nele, que no início da temporada foi uma das minhas bold predictions. Como eu comentei no Twitter, eu diria que uma estrela em ascensão, Pat Frymouth. Que jogo, que Tyrene a gente tem, que jogador a gente tem. Incrível. Tudo bem, eu sei que no segundo tempo os times ajustam, provavelmente, claro, para poder conter ele. Mas as 3 recepções que ele teve, 2 conversões de terceira descida, se não me engano, as 3 foram conversões de terceira descida, e uma delas foi a maior jogada dos Steelers na temporada, quase 60 jardas, quebrando tackles e tudo mais. Uma estrela em ascensão. Tem tudo para terminar a temporada como um dos principais tight ends na NFL. Minha bold era que ele terminaria como top 5. Quem sabe ainda faça isso. E como muita gente costuma dizer, o melhor amigo de um quarterback rookie é o seu tight end. Então, envolvam o Pat Frymouth na red zone, envolvam o Pat Frymouth cada vez mais. Não ignorem no segundo tempo como foi hoje.
Perfeito. Hoje foram 5 passes, 3 recepções, 76 jardas e uma para 57. Maravilhosa, jogando como um tight end, realmente joga. E até no tópico tight end a gente tem que dar destaque para Connor Hayward, né? O calouro teve seu primeiro touchdown recebido hoje, continua sendo pouco acionado e teve um passe, uma recepção, 17 jardas, um touchdown. Uma linha perfeita. Dá para pedir mais do seu tight end 3. E uma jogada em que ele entra e lidera bloqueio, em que ele ajuda na corrida. Então, excelente Connor Hayward. Não dá pra pedir muito mais do que isso. Não, eu só diria que ele só recebeu o passe também, porque foi logo depois da big play do Muth que ele tomou uma porrada por um snap, né? E o snap foi Connor Hayward cravando o touchdown. Vamos lá, Melina. Destaque positivo. Vamos lá. Além do Muth aqui, no meu, eu coloquei o nosso saudoso Presley Harvin, terceiro, porque assim, ele não precisou dar muitos punts hoje, mas o último, valeu a pena. Foi lá na linha de 1 jarda, praticamente. Então, parabéns. Hoje eu não vou reclamar dele. Do lado do ataque, eu coloquei o Najee Harris, porque a OL evoluiu muito no jogo terrestre, mas o Najee não tá deixando a desejar. A gente tinha esse medo de que o Najee tava deixando muito a desejar, mas a gente vê que conforme a OL tá evoluindo, ele tá evoluindo também. Hoje ele já conseguiu correr muito, a gente sempre vê ele quebrando o tackle e conseguindo um pouquinho mais de jarda. As maiores jardas dele são depois do primeiro contato, mas hoje ele foi muito bem mesmo. Ele conseguiu acertar os gaps, que era sempre uma crítica minha a ele, que às vezes parecia que ele não olhava direito pra onde que ele ia correr, mas hoje ele correu muito bem e voltando de lesão, né? Então já dá um alívio pra gente também. E do lado da defesa, eu coloquei o Cam Sutton, que eu achei que ele marcou muito bem hoje, e o Minka. Maravilha. Vamos lá, Léo. Destaques positivos de hoje. Cara, no ataque não tem como não falar de Kenny Pickett. Mais um jogo evoluindo muito. Ter só acertado 16 passes, o que é um número baixo perto do que a gente vinha vendo. 4º jogo seguido sem turnover, evoluindo nos passes. Hoje foi muito bem na red zone. Acho que os principais problemas que a gente teve, a gente vai falar ainda sobre isso, foram muito mais por chamadas. Não usou muito o Pickens, porque não chamaram a bola Pickens. A gente até viu ele sair de campo depois da jogada do Deontay Johnson, que ele sofre o fumble e é revertida, gritando muito com os técnicos pedindo a bola. Então é um cara que a gente tem sempre que elogiar quando evolui positivamente. Najee, mais um jogo maravilhoso, cara. Ele é muito bom. Consegue jardas depois do contato, tem quebrado tackles, não tem lido gap, não é que não lê gap certo, né, mas ele obedece muito a chamada. Isso é positivo quando você tem um técnico que chama um play calling muito bom, mas é negativo quando você tem Matt Canada como teu play call. Mas ainda assim, cara, 86 jardas corridas, fez mais um bom jogo. E não só ele, cara, mas a OL inteira no jogo terrestre evoluiu muito. Apesar de muitas faltas bobas hoje, a gente teve uma de Dotson, pelo menos, 2 de Delmour, pelo que eu lembro de cabeça. Mas a OL tem melhorado muito no jogo terrestre. E hoje, cara, não se deu nenhum saque. É importante a gente frisar isso. Então, sem saque cedido, o jogo terrestre melhorando é um ponto de evolução muito grande pra essa OL. E na defesa eu separei Levi Wallace, cara. Bom jogo do Levi Wallace hoje, apesar de ter sofrido um pouquinho com o Drake London. Cedeu metade das recepções. Beleza, mas estamos falando do cara que foi o primeiro wide receiver draftado no draft. E, cara, quase teve 2 interceptações. Foram 2 bolas que ele quase consegue de novo. Tem sido muito ativo nesse ponto, tem feito big plays. Tô gostando de ver a evolução de Levi Wallace, apesar de não ter tido sua terceiro jogo não, né, porque no jogo passado ele não teve interceptação, mas nos últimos, 6 jogos, 3 interceptações, alguns quase, tá evoluindo, gostei, tô gostando de Levi Wallace, a gente tem que falar bem dele sempre, porque faz bons jogos. E sabe quem eu achei que apareceu hoje também na defesa? O Cam Hayward. Finalmente, mais um jogo, né, aparecendo. Apareceu. Observado. Cam Hayward, os irmãos Hayward têm um fator bem forte hoje. Na entrevista pós-jogo, Cam compartilhou de que ele e o irmão Connor foram visitar o túmulo do pai deles. O pai deles jogou em Atlanta. E lá eles foram. Connor é nascido na grande Atlanta, ali no estado da Geórgia. Eles foram essa manhã, antes do jogo. E aí, pra você ir visitar seu pai e marcar um touchdown no mesmo jogo, é realmente um grande momento. Não é à toa que ele é a capa do episódio, que assim que sair em podcast vocês vão ouvir, mas a arte já tá pronta. Tiveram um back-to-back big play, né? Quando o Hayward teve o sack, na jogada anterior que a gente recuperou a posse de bola e terminou com um touchdown do Conor Hayward. Então, perfeito. Os irmãos aí agindo de maneira bem impressionante mesmo. Boa. E eu queria fazer um comentário sobre o Kenny Pickett. Eu não coloquei ele nos meus
meus destaques positivos, mas eu concordo com o Léo, pra mim ele é o destaque positivo sim. E eu achei, uma coisa boa que eu achei dele, eu achei ele muito maduro no último drive, que a gente não ia conseguir a terceira descida, não ia fazer o first down, e ele correu, e ele não tentou correr pra linha de first down, ele correu lateral, fez o slide ainda dentro do campo, tinha 1 minuto e 40 no relógio ali, daí ele deixou rodar. Então, achei ele bem cabeça, achei super maduro. E caiu dentro de campo, né? Uhum. Acho que o principal ponto dessa jogada foi ter caído dentro de campo pra conseguir deixar o relógio correr. Assim como o Mel destacou o Presley Harvin, tenho que destacar mais um, o Perninha, Matthew Wright, também precisa receber destaque positivo, pô. Mas o primeiro foi quase, né? O primeiro de novo teve que dar um soprinho ali. Sem emoção. E o estádio fechado, pô. Foi nem vento que bateu ali. Não, mas pra compensar, depois desse foi, abriu a porteira, só field goal no centro, só coisa bonita. Foi tudo tranquilo, 3 acima de 46 jardas, uns bons chutes, tirando a bola do Cordarrelle Patterson, foi um fator que a gente levantou muito no episódio pré-jogo, que é um cara que te quebra nos retornos, e dessa vez ele conseguiu fazer esse fator, tomou uma bronca, deve ter tomado uma bronca a semana todinha pra poder entender como é que funciona a NFL, né? Mas cumpriu muito bem seu papel, parabéns. Chris Boswell já tá... Que eu me lembro não, cara. Não, eu tô olhando aqui, foram 3 retornos total de Williams, 2 retornos de Faircat e um de Smith. Aí também, saber quem é o 40 do Falcons. Quer que sejam os guerreiros. O guerreiro Williams e o guerreiro Keith Smith. A CBS até durante o jogo fez um destaque, um belo destaque, inclusive. Esse está empatado como um jogo com mais field goals de mais de 40 jardas na NFL. Foram 5. Teve um frame da CBS que destacou isso. Que o Falcons teve 2 field goals de 50 jardas, o Steelers teve 3. Então, fatores do jogo que a gente não percebe. Vale recuperar depois o frame que a CBS traz sobre isso. Quando ele comentou, sim, o fim da era Matthew Wright, que começou não tão bem, cheio de emoções, mas que termina bem. Mike Tony provavelmente vai fazer a moral e talvez não, por conta justamente da situação que o Danilo acabou de comentar da família Hayward com Georgia. O pai, eles são de lá, a família é de Atlanta e tudo mais. Inclusive, o Hayward está dando entrevista agora com a camisa do pai dele, camisa 34 do pai dele. Então, talvez por isso possa dar a bola do jogo para a família Hayward. Se não, vai dar uma bolinha para o Matthew Wright poder guardar. Felizmente, semana que vem o Boswell volta para a gente seguir quente em dezembro. É isso. E teve mais um momento da família Hayward. O Ted Bonds lembrou aqui Cam Hayward, com seu papel de capitão, apesar de ser capitão da defesa, dando uma chegada no George Pickens no sideline, né? Pickens estava revoltado de não receber a bola. Ele teve, acho que, 2 passes de direção dele, 1 passe. 2 passes, uma recepção, 2 jardas. E aí, quando ele tava claramente reclamando, acho que foi depois do fumble do Deontay Johnson, tava gritando mesmo, joga a bola pra mim, Ken puxou aqui no canto, deu uma conversada com o calouro e pra entender que não é só assim que funciona. Esse é o papel que a gente espera de um capitão. E só pra não perder, semana passada no nosso QG, o nosso grande amigo Paulo de Tasso estava comentando, chamando a atenção pra um ponto, ao final do jogo contra o Colts, que vale destacar agora também, sobre o Pickett. O Pickett agora tá com números... Aos poucos se desenvolveram números de um quarterback mais maduro, podemos dizer. Então, na partida contra o Colts, já tinha sido a melhor partida em termos de quarterback rating dele. Tá tendo aquele box score mais arrumadinho, sem interceptação poluindo, sem estar no mérito, sem interceptação. Era a culpa dele ou era a culpa do defensor, do jogador de ataque, que não foi bem na bola, como a gente discutiu bastante no início. Então, ele já teve seu maior rating na partida passada. Não lembro exatamente quanto foi, mas foi algo de 87. E nessa partida ele teve um rating de 90.9, já foi o melhor rating dele na temporada, por mais que os números não tenham sido necessariamente bonitos, podemos dizer, foi 16 de 28, 197 jardas e um touchdown, mas sem interceptação, muito seguro, e novamente, cada vez mais um número de quarterback de NFL sem ser de rookie, coincidentemente com esses números vindo as vitórias estão aparecendo. Kenny Pickett merece mais destaque do que já foi dado hoje. É isso, o jogo não foi um jogo vistoso, mas foi um jogo seguro de Kenny Pickett, é o que a gente espera. Isso tem mais destaques positivos? Não, acho que a gente falou de todo mundo. Eu queria muito ter dado um destaque positivo pro Deontay Johnson, mas ele não ajudou, né? Eu pensei, Léo, em falar ele só porque ele andou pra frente hoje. Sim. Mas cara, um drop e dois drops, né? Na verdade. Exato. O outro acabou não sendo fumble, acabou sendo mais um drop. Machuca o time. Ele começou bem. Ele começou pegando a bola indo pra frente. É que depois não dá pra pedir muito. Eu tenho sim. Derek Watt.
De novo, o Derek sim. Watt sendo bem usado. Teve um first down numa primeira pra 1, numa terceira pra 1, quer dizer, né? Corrido. Teve uma recepção, cara, absurda que ele faz. Numa jogada que tava morta quase. O Pickett consegue sair do pocket e jogar a bola pra ele faz uma recepção digna de wide receiver. Cara, tem que ser mais usado. Se rendeu, conseguiu render hoje, conseguiu liderar bloqueios até. Então, eu tô feliz que ele tá sendo um pouquinho mais usado no jogo. E hoje não teve aquele passe lateral pra Tyrande, né? Teve não teve. Teve pro Najee Harris, bem lembrado. Teve pro Najee Harris, Tivemos também, mas não é um destaque negativo, quer dizer, é um destaque positivo na mente de Matt Canada. Tivemos na mesma jogada um jet sweep e um three and out. Então vale sempre destacar positivamente na cabeça de Matt Canada. E um momento importante do jogo, um momento que todo mundo sabia que ia ser isso. A hora que a gente começou a ficar apertado. Também trazendo um dado da CBS, o Derek Watt, ele tá 100% de aproveitamento em first downs para 1 ou menos jardas. 5 vezes a temporada, 5 conversões na conta dele. Então, temos que usar mais o rapaz. Finalmente, né? Depois de quantos anos já com o Derek Watt aqui na fila, só brincando no Special Teams, sendo capitão ali e tudo mais. Tá deixando de ser só o irmão do TJ Watt, né? O narrador da CBS brincou falando que ontem estava conversando com o TJ Watt e disse que o TJ Watt brincou falando que ele tem mais recepções da temporada do que o Derek Watt. Não dá pra negar, né? Seja muito difícil. O TJ Watt teve duas interceptações nessa temporada. Não, o Derek Watt teve, se não me engano, são 4 recepções da temporada. Inclusive um TD, tá? Aquele famoso TD, passe de Chris Claypool. Exatamente. Muito bem lembrado. Nós temos destaques de coletivas aí, Ricardo? Mike Tony tá no céu, diria. Muito, muito feliz. Parabenizou muito todo o elenco pela vitória. Acho que tava querendo isso para soltar um pouco mais o empolgou. Nos coletivos ele tava bem contido. A única relação de lesão que ele trouxe hoje, a gente teve o Chuck saindo parte do jogo, a gente teve o Levi Wallace, todos voltaram. Ele falou só sobre o TJ Watt, sem maiores informações específicas, mas parece mais TJ Watt tá quebrado. Ele tá cansado. Hoje ele teve um momento que saiu do campo para ficar na sideline descansando. Só trouxe esse que o TJ Watt tá bengando, os americanos falam, né? Amanhã diria que vai ter uma boa noite de sono no TJ Watt, que não treinou, teve uma forma limitada essa semana, já estava tendo as costelas, teve jogo na segunda, agora de chegar o estava numa semana curta também agora, então talvez a gente não veja o TJ Watt em ação no início da semana treinando, mas também não deve ser algo que preocupe no longo prazo, vai estar lá semana que vem disponível contra o Ravens. É ele que já passou essa última semana treinando com limitações, depois de uma porrada na costela, que dói. Ainda mais depois que você acabou de recuperar peitoral. O George disse que ele tá sofrendo muito. Claro, natural, ele vai sofrer sempre, né? Mas ele tá sendo muito. É um alvo muito grande das defesas. Então ele, na pré-temporada, já teve aquele bloqueio no joelho, que ele precisou fazer uma artroscopia quando não teve problema no peitoral. Aí agora foi nas costelas, semana passada. Hoje teve mais lances perigosos assim. Então o cara tá todo remendado, basicamente. Só completou o modo da Fan Hayward, a gente estava falando mais cedo. Ricardo mencionou que Cam deu entrevista usando a camisa do pai, tá aí a foto para quem está acompanhando ao vivo. Ele usava 34 do Atlanta Falcons. O Falcons, inclusive, jogou com uma throwback hoje. Os times têm usado bastante camisas retrô, históricas contra os Steelers, mostra que o time ainda tem prestígio entre os seus pares. E ele lembrou também nessa mesma entrevista de que o último touchdown de Connor, eu não sei se foi o último, mas um importante touchdown de Connor como um jogador universitário foi em Georgia também, num jogo de bowl, ainda por Michigan State, né? E aí pra ele voltar a Georgia, aí no Mercedes-Benz Stadium e marcar outro touchdown, é realmente um momento muito especial pra família. E Mike Tomlin saiu dizendo, é muito bom ver o time fazendo coisas que times bons fazem. Sequência de vitórias é uma delas, é a primeira vez que o Steelers vence 2 jogos seguidos nessa temporada 2022. E a torcida foi boa hoje também, viu? Acho que o estádio tinha mais torcedor dos Steelers do que dos Falcons. Tava bonito de ver. Cara, só jogos bons depois da bye week, né? Estamos 3-1 depois da bye week, mas, cara, bom jogo contra... Bom jogo não, vai. Um jogo ok contra Saints. Um jogo bom do ataque contra Cincinnati, mesmo perdendo. Cara, dava pra ganhar aquele jogo. É um bom jogo contra Colts e agora é mais um bom jogo geral do time, apesar de não ter pontuado muito e não ter feito os 2 touchdowns, que é a obrigação contra o Falcons. Só compartilhando a curiosidade desse touchdown do Connor Hayward, foi no pitball contra a Universidade de Pittsburgh, contra Kenny Pickett.
Só trazendo as coisas, as voltas que o mundo do futebol americano dá. É isso, saiu tudo isso. Respondendo aqui rápido, Thiago, os dois, porque TJ voltou exatamente depois da bye week, então Não, mas eu acho que ele quis exatamente a dizer mesma em situação. relação à interferência. Qual é o mais Prefiro importante? mais o TJ voltar ou a bye week? Eu acho que os dois também. Acho que a bye week foi importante, Cara, porque o eu ataque vou realmente te o time falar que é a bye melhorou. week. Mas a volta do TJ também pra defesa faz diferença, né? Esquemático fez, mas ele não tá, Ele não tá bem. fazendo e tá tudo bem também, tá tudo bem. Depois desse tanto de pancada, numa temporada que a gente tá meio aí, não vale nada, tá tudo bem, pô. Absolutamente tudo bem. Ninguém vai terminar a temporada, eu espero, ninguém vai terminar a temporada chamando o Pickett de chinelinho, porque ele não tá, eu vou falar. Ele não tá convertendo nessa temporada. A gente tá 3-1 depois de conversar com o senhor Alex Kozora. Com o Dave Bryan, no caso. Dave Bryan, no caso, isso. Alex Kozora, também conhecido como Dave Bryan. Então, grandes pontos a gente teve do Steelers, segunda vitória seguida. Mesmo assim, num jogo que acabou 19-16, eu imagino que tem uns pontos negativos pra gente tirar, Mel. Temos. Eu acho que a gente já falou bastante aqui, mas do nosso apagão, no geral, assim, acho que do nosso apagão em segundo tempo, a gente não consegue jogar dois tempos regulares, assim. O primeiro tempo vem sendo muito bem, nos últimos, pelo menos desde que a gente voltou da bye week, vem sendo muito bem, mas o segundo tempo, não sei se a defesa cansa, porque no primeiro tempo a gente tava parando o jogo terrestre, no segundo tempo a gente tomou 2 drives gigantescos de só jogo terrestre. Não sei, do lado do ataque, acho que os times se ajustam às nossas pouquíssimas jogadas e o Matt Canada não consegue se reinventar lá com o que ele tem, mas esse é um problema que eu acho que a gente precisa melhorar, porque a gente vai pegar Ravens e Browns aí dentro de divisão, o bicho pega, e, por exemplo, o Ravens é um time que vai acontecer igual os Bengals, não dá pra moscar em um quarto, então é importante pra gente melhorar isso. E meus destaques negativos individuais, a gente já falou também, é o Diontae Johnson, porque apesar dele ter começado bem, ele não consegue se concentrar, não consegue, ele tem muito erro bobo. Aqueles fumble, que era só ele ter segurado a bola, tudo bem que acabou até bom pra gente, porque foi um passe incompleto, mas de qualquer forma, não é pra acontecer, ele tem que segurar a bola. Aquele na endzone que ele perdeu pro defensor lá e bateu no capacete do cara, e alguns drops, um drop ridículo, que foi bem no meio do campo, que a bola tava na mão dele, e bateu no dedo e caiu, e saiu. Então, acho que, bom, a gente já sabe, né, faz tempo que ele tem esse problema de concentração, parecia que tinha melhorado, mas aparentemente não. E acho também que faltou o Pickens ser envolvido mais no jogo. Ele, é o que a gente já falou também. Teve 2 targets só. Recebeu a bola uma vez e uma foi um passe muito alto do Pickett, então ele não recebeu. Mas eu acho que é mais isso. Do lado da defesa eu gostei mais, assim. Achei que a gente conseguiu segurar bem. Segundo tempo acho que foi mais caso de cansaço mesmo. É isso, Ricardo. São os destaques negativos para esse jogo. Apesar de já ter tido bons momentos, o Steven Sims é um nome que deve figurar aqui. Tanto pelo trabalho retornando, soltou mais uma vez a bola, dando emoção, também que recuperou o punt. Também na participação no ataque, não fez... Teve aquela linda recepção que ele fez, mas pisou fora de campo, não tem nenhuma noção de onde está o campo. Teve uma recepção, uma bola no meio que foi linda do Pickett, que foi na mão dele, ele não conseguiu agarrar, finalizar a recepção. Teve um fair catch que ele pediu lá no fundo do campo, que tinha espaço para retornar e ele não foi. Então o Steven Sims fica revezando bons e maus momentos. Hoje a seta foi apontada muito para baixo por parte dele. E é importante lembrar, se no início da temporada a gente tinha o Gunner inativo durante as partidas, quando um perdeu a vaga do outro, o Gunner agora volta porque o Clay, com a saída do Claypool e tudo mais, abriu a vaga para um wide receiver eventualmente. Então o Gunner está lá dando sombra que pode vir a retornar também. Então, nossos 2 retornadores, a gente não está vivendo um bom momento. E aí, novamente destacando só o Steven Sims negativamente, além do retorno, além do trabalho special team também no ataque, não finalizou as jogadas. Léo?
Cara, eu começo com a defesa do jogo terrestre. Acho que fizeram um trabalho muito ruim hoje. Eu marquei nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, então o terceiro quarto todo e o iniciozinho do quarto, a gente cedeu mais de 100 jardas nesse intervalo. Em 20 minutos, num terço do jogo, a gente conseguiu ceder 100 jardas terrestres. Só terrestres. É um problema grande que passa por muitos jogadores, inclusive TJ Watt. Não fez um bom trabalho hoje no jogo terrestre. Teve, se não me engano, um tackle for loss, mas nada de excepcional. Eu não tinha pensado no Sims, apesar de que eu acho que o lance que ele dropa a bola, ele toma uma porrada, depois de pedir o fair catch, o que deveria ter sido falta e a Jusada não deu, mas realmente dentro de campo foi muito complicado, ele foi mal. Mas o time que mais, o jogador que mais tem me deixado decepcionado, não por estar jogando mal, mas por não estar jogando nada demais, é o Kazi. O Kazi, jogo passado, teve 50% dos snaps, não jogou bem. Esse jogo eu vi bastante ele em campo também. Não jogou bem de novo, não é nem que jogou bem, mas foi nulo, foi menos um, sumiu, não fez parte ativamente do time, e eu tava esperando um pouco mais. E pra fechar, acho que o Sr. Matt Canada sempre merece ser citado. O que ele faz quando encontra os jogadores no intervalo é inacreditável. O ataque tá jogando muito bem, encontra com ele no intervalo e cai muito de rendimento, até recupera depois. Mas, meu Deus do céu, cara, eu não sei o que ele consegue sentar ali dentro do intervalo, que ele faz nesses 10 minutos de intervalo que ele tem, 2 minutos que ele tem pra falar com os jogadores, porque a maioria do tempo é Mike Tomlin falando, ele consegue acabar com o ataque, cara. É inacreditável. Então ele sempre merece ser citado como ponto ruim. É isso. Fecha com o que o Ted Bonds disse aqui. Matt Canada faz desajustes, os outros times não precisam fazer nada, que ele mesmo vai prejudicar o time. É isso, o grande ponto negativo desse jogo foi o apagão que o time teve. Se é que o Falcons ajustou muito bem, o Steelers não, se é porque cansaço, se é porque o time desliga, falta de concentração, não sei, provavelmente é um fator somando tudo isso. Mas não dá, irmão. De novo, você deu mais um monte, de novo você deixou o jogo ficar a perigo aí no terceiro quarto. Isso é algo que realmente não pode acontecer de jeito nenhum. E Deontay Johnson também tá complicado. Eu tenho outro ponto negativo, que eu lembrei agora, que é o mesmo da semana passada. Nosso desempenho em Red Zone. A gente continua tendo campanhas longas de 7 minutos e chega na Red Zone, field goal. As 2 primeiras campanhas foram isso. E, bom, de novo, a gente pontuou, mas de novo a gente só fez um touchdown e a gente tem campanha longa, não é mais aquele time que tem um monte de three and out. A gente tem campanhas muito longas. A gente já falou aqui também que é a inabilidade da gente fazer big plays, mas de qualquer forma, a gente consegue gastar o relógio, a gente consegue ter um grande tempo de posse de bola e chega lá no final do campo, era que tem que converter, não consegue. Aconteceu semana passada que a gente conseguiu 2 turnover e não conseguiu converter. Turnover, assim, em posição já muito boa de campo e não conseguiu converter. E de novo essa semana, que a gente de novo faz campanhas longuíssimas, chega lá, field goal. Isso. É um trabalho que vai continuar a precisar ser feito. Provavelmente, se derem uma apertada na galera, eles vão dizer que a situação dos alvos, a gente perdeu um jogador muito importante nessa situação em Chase Claypool e conversinha. E aí, só para finalizar esse ponto que a Mel trouxe, relacionando aqui o jogo dos Steelers, mas uma partida que o ataque não consegue anotar 20 pontos, veja todo esse volume que a Mel compartilhou. A gente dominou o primeiro tempo todinho e mesmo assim não conseguimos anotar 20 pontos na partida. Teve a campanha de 18 jogadas, 7 minutos, field goal, campanha 12 minutos, 5 minutos, field goal, aí a campanha 7 jogadas, 2 minutos, andando 30 jardas, que foi aquela do Murphy deu a big play, foi a que terminou com o touchdown e pronto. Depois foi a campanha 16 jogadas, 7 minutos, field goal, campanha 10 jogadas, 3 minutos, field goal. Sexta vez no ano. Eu lembrei de mais um ponto, o Mel tava falando também, acabei lembrando disso. Nosso corpo de linebackers, de novo, cedendo muitas jardas pra tight ends. Sorte que o Falcons não explorou isso. Foram só 3 passes pra tight end, 3 passes, 3 recepções, pra 40 jardas. Então, das 167 jardas que eles tiveram, 1/4 foi pra tight end. Em 3 jogadas. É surreal. É muito ruim o trabalho que nossos linebackers têm feito. E hoje todos ativos, né? Os 3 titulares da defesa estão ativos ali.
coloca muitas aspas aí, porque são os que participam mais. Peraí, Fixer teve 24 jardas, Pruitt teve 7, 31. Não, tem o Hess também. Teve uma jogada de 16 jardas. Foi no lado direito, sofreu o tackle do Levi Wallace, que chegou bem atrasado na jogada. Park Hess. É isso. Então, Destaques terço, né? positivos terço, e na verdade. negativos. 47 de 167 é um terço das jardas. Um pouquinho menos, mas é por aí. Perguntas. Você que está aí na nossa audiência ao vivo, já pode mandar suas perguntas. Por favor. Quer que eu puxe uma aqui? Eu tenho uma aqui porque eu separei já. Já tem uma? Que o Nestinho fez. Tá bem animado com a evolução do Kenny, mas o que acontece no segundo tempo, Ricardo? Por que o time cai tanto? Não diria que tem culpa do Kenny Pickett, não. Mas quem tá na sideline é puramente... Se você quiser ver o papel do treinador, você vai ver como o time volta do intervalo normalmente. E aqui algum amigo seguidor pontou muito bem, parece que a gente tem desajuste, porque coisas que a gente não usa no primeiro tempo e que normalmente não dão certo, como por exemplo Jet Sweep, começa a aparecer a rodo no segundo tempo e não facilita a vida quarterback. Então tem aquilo que a gente de vez em quando comenta aqui, tem que manter a mão quente, tem de vez em quando fazer o óbvio, fazer o simples, coisa que já tá dando certo no primeiro tempo, é como você deve abrir o terceiro quarto para, enfim, sondar o adversário, ver como é que eles estarão se portando. E a gente parece que quer reinventar a roda no terceiro quarto, se arriscar um pouco mais e etc. Eu não tenho problema se arriscar, mas desde que seja um risco que vale a pena, não querer ter aquele train out, todo mundo sabe que vai ver o train out, assistir com jet sweep, assistir com screen, então não diria que necessariamente está no Kenny Pickett isso. É coisa da sideline mesmo, em quem chama a jogada. A gente se mantém no mesmo ritmo, não tende a dar certo. O Nestinho complementou a Mel, perguntando se dá pra ter uma temporada positiva só chutando field goal. Depende dos seus adversários. Se for jogar contra os Colts e os Falcons toda semana, talvez dê. Mas a gente ainda pega Ravens 2 vezes e caos, né? Então precisa ser feito alguma coisa. Nosso Germano perguntou também sobre Jalen Warren. Ele não tá 100% curado de lesão. O Germano achou ele muito menos explosivo hoje do que nos outros jogos, Ricardo. Eu também achei ele bem baleado, né? A gente usou mais o Ben Snell do que ele até. Foram 6 corridas do Ben Snell pra só uma pro Jalen Warren. Mas ele teve uma corrida boa. Boa, sim. 4, 5 jardas. Mas foi uma corrida que... São corridas boas pros Steelers. Mas... Ben Snell teve 6 corridas pra 24 jardas. O Warren teve 2 recepções também pra 14 jardas. Acho que, se não me engano, a jogada boa dele foi uma recepção, uma bola rápida do Kenny nele pra ele conseguir o first down. Ele finalmente parece que... Eu acho que mostra... Não, eu ia falar que eu acho que mostra que ele tá bem baleado, que ele não participou muito. E geralmente ele tinha mais snaps. Tudo bem que o Ben Snell jogou muito bem semana passada, então eu entendo ele ter mais snaps essa semana. Mas o Warren geralmente estava tendo mais snaps e dessa semana ele teve muito pouco. Então eu acredito que ele ainda esteja sentindo, sim. Mas... o jogo terrestre, no geral, assim, tá evoluindo bastante. Então, sei lá, foi bom até que ele conseguiu fazer, mesmo baleado. Parece que finalmente vamos conseguir botar o running back by committer aqui em Pittsburgh, né? Agora com o crescimento de Ben Snell, as últimas 2 semanas, o Warren muito bem. Então, uma boa temporada do Najee Harris ganhando ritmo e tem a ganhar com isso o Najee Harris, claro. Mas, cara, o Thiago Fernandes até traz um ponto importante. Será que não tem muito a ver com o trabalho da OL? Essa evolução de Ben Snell? Já dá pra ficar elogiando o Pat mais, Ricardo? Com certeza, depois da bye week, sim. A gente, desde na pré-temporada, que começou uma desgraça em ofensiva, a gente só vê sinais de avanço. A gente não vê ela regredir. Pode ser avanço pequeno, avanço mínimo, mas ela tá avançando. E cada vez mais a gente vê quem são os pilares dessa linha ofensiva. Vai se destoando mais. Então, o James Daniel, que já foi o ponto, não chegou muito bem. Hoje já está consolidado. O Schultz está muito bem. O Mason Cole, semana após semana, sendo capitão ali da linha ofensiva, comandando. Tá bem. Ainda tem essas faltinhas, às vezes ou outra, do Dan Moore e do Kevin Dodson, que incomodam bastante. Então o Dan Moore é o segundo jogador mais penalizado da NFL como um todo. Isso machuca bastante o ataque. Kevin Dodson, muito promissor, mas... Dodson que chegou na terceira falta de... Como é que chama? Ele saiu antes da jogada, de false start. Terceira falta da temporada pro Dodson. Cara, é um número assustador. Exato. Então, ainda...
O Demore, ele reveza bons e maus momentos. Tem hora que ele vai muito, muito bem. Tem hora que faz essas faltas que a gente desperta um pouco de ranço dele. Mas, de forma geral, é um menino que vem se desenvolvendo bem. Acho que é um menino que, no longo prazo, pode vir a ser o franchise left tackle dos Steelers. Não. Se tivesse oportunidade, hoje, sem dúvida, seria uma posição que olharia com muito carinho no draft. Mas não dá pra negar que é um menino que tá se desenvolvendo. Então, sim, o Pat Myers está fazendo um bom trabalho. Tá com a seta apontada pra cima. Hoje terminamos o jogo com 7 faltas. Depois de 3 semana passada, é um número que aumenta bastante. Eu imagino que a gente tinha essa daqui, ó, sobre sentir falta de Chase Claypool. Não, né? Nem o Chicago Bears está sentindo os benefícios de Chase Claypool também. Desde que ele chegou lá, 2 recepções em 6 passes para 13 jardas, 1 recepção em 2 passes para 8, 2 em 3 para 11 jardas, 2 em 5 para 51 jardas. Normalmente ele teve um jogo. Hoje foi o maior jogo dele. 5 de 6 para 28 jardas. Eu diria que o Bears está sentindo falta de quando não tinha ele lá. Quando tinha uma segunda escolha, uma segunda rodada. Exatamente. Que vai ser uma segunda escolha geral, talvez. A segunda escolha ali vai fazer uma falta impressionante. Vou perguntar pra você, Danilo. Você fica feliz durante o jogo com a vitória e depois triste? Porque hoje temos agora, no momento, a 15ª escolha geral no draft? Eu fico feliz com a vitória, ponto. Tô zero preocupado com qual vai ser a escolha dos Steelers no draft 2020. Ainda mais o Danilo. Pelo amor de Deus. A melhor pessoa pra responder isso, não tem erro. Imagina toda aquela turma que tava no Tank for Will Anderson. Como é que eles estão agora? Acabou, porra, acabou. Ou você espera que o Steelers vá realmente jogar? Puxa, a gente realmente, essa escolha 15 aí tá muito alto, tá muito. Vamos perder o resto dos jogos pra descer? Não vai, porra. Pelo amor de Deus, minha gente. E nem quero que faça isso também, pelo amor de Deus. Até porque no draft, na frente do Steelers, só tem galera que tá querendo, que tá mal também, né? Que não consegue ganhar. Então, realmente tá difícil. Cara, tem uma muito Quantos boa times aqui. tem com 3-8, 4-8 aí? 4-8, deixa eu ver. São 4 times 4-8, 1-4-7 que tá jogando agora, 1-4-7-1, 2-5-8 e 3-5-7. Realmente tá tudo muito embolado, cara. Mas tem uma boa aqui, Ricardo. Quando o Matt Canada chegou, era Big Bang QB, você falava em live que tava animado pro Matt Canada virar coordenador ofensivo. O que aconteceu? Ele não... O Matt Canada, ele sabe inventar, ele é criativo, ele consegue trazer novos conceitos para o ataque e tudo mais. Mas ele não sabe chamar jogada, estrategicamente falando. Ele não é bom, não sabe chamar a jogada certa na hora certa. Ele tem ótimos elementos que traz para o ataque ser mais criativo. Então, no final da era Randy Fitch, a gente ficava aqui toda semana falando, o ataque dos Steelers é o menos dinâmico da NFL. Não tem movimentação pre-snap, não tem motion, não tem nada nesse ataque do Randy Fitch. Matt Canada vai chegar, vai trazer todos esses conceitos de movimentação pre-snap, vai poder criar mismatch, vai poder trazer esses elementos. Mas ele não sabe chamar a jogada certa na hora certa, ou quer inventar demais a todo momento, traz elementos. Então, o Matt Canada nada mais é do que ele tem que ser para qualquer tipo de ataque que ele basicamente era no college football. Um consultor. Ele tem que chegar, por isso que o turnover dele no college football era gigantesco. Passava um ano de galho em galho, basicamente, porque ele trazia, apresentava o conceito dele e pronto, agora sigam assim, vão para outro lugar. O Matt Canada tem que chegar, apresentar a ideia dele, o conceito que ele tem para o ataque e vai embora, vaza. Ele não consegue ter consistência chamando jogadas. É o cara que não dá para negar. Ele é inteligente, ele tem bons conceitos, ele realmente tem. Isso não dá para ir contra. Mas em situação de jogo, horroroso. Muito, muito fraco. E aí, se ele conseguisse conciliar uma coisa com a outra, teria um bom coordenador ofensivo, que era a minha expectativa no início. Trouxe os elementos dele, o legado fica desses elementos dele, provavelmente no ataque do Steelers. Estava precisando, agora vamos em frente. Isso, o pior é que na NFL você não pode rebaixar o cara, né? Ele já chegou no coordenador ofensivo, você não pode dizer, porra, eu vou trazer outro coordenador, você volta aqui pra tua função, você vira um assistente especial, não dá. Agora ou demite ou aguenta. E a gente continua vendo o que é que mudou da bye week pra cá. A gente continua vendo o jet sweep, a gente continua vendo o motion, a gente continua vendo a movimentação pre-snap, a gente continua vendo todos os elementos que a gente tanto perdeu a paciência no início. O que foi que mudou? Tá fazendo um pouco mais feijão de arroz, tá correndo um pouco melhor com a bola, tá usando conceitos de não é só bomba
lançando passe longo, forçando passe longo, tá tirando o picket do pocket, enfim. Acho que pra última, pra gente fechar, seu Hélio, se Demore poderia jogar de guard caso venha um left tackle no draft. Inclusive, acho que é mais fácil vir um left guard do que vir um left tackle pro lugar de Demore. Independente das nossas avaliações, é o que os Steelers costumam fazer. Eles costumam investir mais no centro da linha do que no exterior, e aí deixam o exterior se resolver, basicamente. Mas pensando em draft, esse ano é um ano que tem muito pouco interior, né? Então, se for pra ficar de olho, vamos ficar de olho em OTs. Justo também. Não, tem mais uma, que essa aqui é pra fechar mesmo. O Alan Chagas, com baixo desempenho de Deontay Johnson, vocês negociariam ele para ano que vem, hoje, no mercado que ele vale, eu imagino que seja uma terceira ou uma segunda rodada? Eu acho que são 2 ou 3 escolhas que ele tá falando mesmo. O mercado de hoje tá por aí, mas vamos supor que seja terceira ou segunda, vai. Porque... pelo contrato seria uma primeira mais algum chorinho, pelo contrato que ele recebe hoje. Mas sobre... Não, era a segunda ou terceira rodada mesmo. Assim, o que valorizou muito o Claypool para a próxima temporada é porque a free agents da próxima temporada de wide receivers é horrorosa, é péssima. Tem ninguém. Se o time que precisa de um reforço de um recebedor, tem que ir sim ou sim para o mercado. Mercado no sentido de bater na porta de outros times para conseguir. Isso valoriza. A gente nunca imaginou que o Claypool ia sair por uma segunda rodada. Saiu. Se o Claypool sair por uma segunda rodada, o Deontay Johnson vai ser pelo menos do que isso, se fosse bater. Então... não tem nenhum nome de wide receiver 1, né? Até aqui, ó. Nelson Aguilar, Sterling Shepard, DJ Shaq, Randall Cobb, Marvin Jones, Julio Jones, Brian Pringle, Juju Smith-Schuster, Jarvis Landry. Tem bons jogadores pra serem depth. Cara, tem inclusive um nome que eu ficaria de olho nos Steelers, que é o James Washington. Ele tá fora da temporada, não vai jogar pelo Colts, pelo Cowboys. Não duvidaria dele de trazer ele de volta, tá? Então, fica de olho aí nele. Eu duvidaria dele querer voltar, pô. Acho que ele não saiu muito bem, né? Mas não sei se ele vai ter muito espaço na liga, né? Então, talvez. Já conhece um pouquinho a galera daqui. É isso. Então, a gente fecha com as nossas perguntas por hoje, e a gente fecha o nosso programa. Senhorita Melina, suas considerações finais para hoje? Bom, obrigado pessoal que tá assistindo a gente até agora. Valeu, Dan, Léo, Ricardo, por mais um programa juntos. Eu falo isso toda semana, mas minha expectativa tá melhorando a cada semana, então eu vou falar de novo. Que expectativas são boas. A gente tem todos esses problemas que a gente já falou. A gente tem que cuidar desses apagões que a gente leva, mas tá melhorando. A gente assistia o jogo na primeira semana e falava... Não, primeira semana a gente assistiu, falou, nossa, vamos voar. Aí depois a gente começou a perder, time horroroso, e falar, cara, vamos ser top 3 ali, pique do draft. A galera já começou a viajar no draft, toda live a gente tinha perguntas disso, mas olha como a nossa perspectiva já melhorou até agora. Kenny Pickett, antes da galera falava que ia ser bust, agora já, olha como ele já evoluiu. Nossa OL, que no começo também era horrorosa, olha como já evoluiu nas duas funções lá, tanto proteção como passe, quanto abertura de buraco pro jogo corrido. Então, agora a gente tem TJ Watt de volta e, querendo ou não, tecnicamente ajuda no time. Olha como nossa defesa evoluiu, só pela presença dele lá, porque ele sozinho não tá jogando, não tá aquele jogador que ele era no passado. Ainda tá baleado, a gente tá vendo. Mas a minha previsão é boa agora. Eu acho que a gente tá melhorando. Não é pra pensar em playoff, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando, mas a gente já não é aquele time horroroso que doía de assistir jogar. Então, vai dar bom, galera, vai dar bom, confia. Matt Canada tem um plano. Meu Deus do céu. A gente vai ficar só por isso aí, ó. Enquanto, Léo, suas considerações finais. A gente vai só, daqui pro resto da temporada, só pra ficar aparecendo na figurinha do In The Hunt, que é a Fox. Foi a Fox ou a CBS, Ricardo? E sonegou esse nosso direito. A CBS nos tirou do In The Hunt. Absurdo. Mas absurdo. Obrigado, Danilo, Ricardo, Mel, pessoal que tá nos ouvindo. Pessoal que colou no chat. Hoje, chat, participação ativa hoje. Vou ter que trazer o Ronald Gaúcho, né? Estão deixando a gente sonhar. Eu consigo ver um cenário que a gente sai positivo, ainda mais com hoje a lesão do senhor Lamar Jackson. É claro que a gente não torce pra ele ter sido nada feio, mas se ele ficar fora do próximo jogo, eu não vou ficar triste também, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos ser honestos. Mas estão deixando a gente sonhar. Eu consigo ver o Steelers terminar essa temporada 9-8. 4-1 nos próximos 5 jogos, será? Isso terminaria a gente dizendo de novo que Mike Tomlin tinha que ganhar técnico do ano.
Não, se terminar no 9-8 não tem como. O Adam Gaze tem mais voto que ele, gente. Pelo amor de Deus, na carreira. Já ignorando. 6-2 depois do bye? Sim. Seria 6-2 depois do bye. 6-2 não, 7-2. 7-2. Já negligenciaram a estátua dele na temporada passada de levar aquele time para os playoffs, né? Se conseguir fazer esse time chegar em 9-8 com quarterback rookie, tem que inaugurar a estátua, 2 estátuas dele pela cidade. Um no centro de treinamento e outra no Arkansas State. Chegando ou não, ficando ou não positivo, ele já merece conseguir ter votos para passar o Adam Gaze na história. Porque o Adam Gaze tem 3 votos para técnico do ano, mas Mike Tomlin na história, em 20 anos, tem 2 votos. Isso é surreal. Então, o mínimo é questão de honra. É isso, as considerações finais de Ricardo. Já que nós estamos falando sobre esse momento, finalizar com a famosa frase de Mike Tomlin lá em 2009, falando Unleash Hell in December. Vi pouco essa frase pela timeline esse ano, ao contrário de todos os outros anos em dezembro do Steelers. Então, soltamos aqui. Em dezembro esse time vai crescer. Nosso calendário, a gente tem Ravens, como o Léo trouxe, que o Lamar Jackson esteja bem de saúde, mas saiu lesionado hoje, ainda não tem maiores informações sobre a gravidade da lesão dele. Pode ser que seja... Não é fora da temporada, pelo qual a Schefter falou, mas pode ser de dias a semanas. Então, vamos ver como é que ele vai estar na próxima semana. O lance foi bem feio, tá? O lance foi bem feio. Eu acho que ele saiu andando, pelo menos. Depois tem o Panthers... Depois tem o Raiders da noite de Natal. Não, tem o Ravens, Panthers, Raiders da noite de Natal. Véspera de Natal, então todo mundo em casa, 24, noite do dia 24, vendo o Steelers jogar. Um jogo histórico, porque vai ser a comemoração e a aposentadoria da camisa do Franco Harris, eternalizar, deixar eterna de vez a recepção imaculada. Depois tem Ravens e Browns. E deixa eu dar uma boa notícia. Por favor. Você vai estar fora de casa no Natal. Eu não estarei em casa até janeiro agora, todos os finais de semana. Eu não pretendo me mudar de novo, então tô invicto aqui. Ricardo, que voltou também, tá invicto. Vamos manter assim. E, Ricardo, o mínimo que eu espero nesse jogo do Natal é ver o nosso Kenny Pickett comendo aquele famoso tolete de peru na mão, né? Por favor. É o mínimo. Tem que ter. É isso. Atualizar. Um peru e outra minha vitória, pô. É isso. A gente fecha o episódio com esse comentário do Nestinho BR que a gente é um iludido. A gente precisa de pouco pra ser feliz, cara. A gente ganhou por 3 pontos da Atlanta Falcons e estamos aqui celebrando dessa forma. A gente vive por mais um tomlinismo famoso que eu preciso dar zoom porque a tradição não colabora. Não vivemos nos nossos medos, vivemos nas nossas esperanças. É assim que a gente fecha com essa bela frase este programa de hoje. Voltaremos depois do próximo jogo, que é no próximo domingo. Voltaremos durante a semana, nessa terça, para falar mais de Steelers. Um grande abraço a todos vocês. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.